tentando ganhar o jogo, como tem uma alegria de brincar, do lúdico, onde os bichinhos ficam, às vezes, fingindo que estão brincando, e isso dá toda uma alegria, né? Eu acho que jogar um pouco mais as nossas diferenças, jogar ludicamente, poder pensar em cima, por exemplo, dos artigos que estão sendo produzidos, eu acho que é uma coisa bastante relevante, né? Para finalizar, você me disse se eu já não posso mais, mas eu estava querendo pensar. Eu sou muito favorável a pesquisas quantitativas, eu acho que a questão não está aí, somar, subtrair, não é o problema, eu acho que desde que esteja contextualizado e se verifique os a priori históricos e tal, mas eu queria só marcar que, assim, existe, por exemplo, uma escala chama HER-PCLR, e que tem como objetivo testar o grau de psicopatia presente na população carcerária através de 20 itens eleitos como definidores operacionais dessa patologia, numa escala de 0, 1 e 2. Então, dentre os itens, existem muitos itens morais, denominados promiscuidade sexual. Então, por exemplo, pessoas não monogâmicas que traem, não sei o quê, fica índice de psicopatia. Eu entendo que isso são valores de um momento histórico, né? E, em cima dessa resposta, em alguns países, as pessoas são lançadas, inclusive, à pena de morte. No Brasil, essa escala ela foi traduzida e validada em tese de doutorado, defendida na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, pela psiquiatra Hilda Morano, avaliada pelo Conselho Federal de Psicologia em 2005 e, no mesmo ano, aprovado pela consultiva que compõe o Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos, a SATEPS. Eu acho que essa questão é de uma responsabilidade a publicação de artigos, nessa etapa que a gente está nessa produção louca, vamos produzir, vamos fazer, precisamos de pares, e não pares que conjugam com o que a gente pensa, mas criar este comum, né, que a vida institucional é muito rica por causa disso, e poder suportar a diferença e poder expandir a reflexão. Acho que já acabou. Quer dizer, eu não acabei, mas acabou o tempo. Obrigada, Elu. Obrigada, Milene. Eu agradeço muito tudo e agradeço também a pesquisa cuidadosa que você faz frente a qualquer questão que se coloque, né? Então, você pesquisou tudo. Acho bastante interessante essa expansão do espaço, do pensamento, poder transitar por várias questões que você traz. Acho que você iniciou já um processo de fazer algumas amarrações entre as colocações dos demais. Eu pensei aqui em fazer como nós vamos agora abrir a parte das perguntas. A gente tem alguns comentários, duas perguntas que apareceram no chat. Eu convido todos vocês a colocarem no chat perguntas ou dizer que quer falar, mas o ideal é que sempre breve para que eles possam conversar. Então, tem uma pessoa que gostaria de falar, mas antes tem essas perguntas. Eu pensei de fazer o seguinte, de fazer como que um diálogo de vocês três conversarem sobre as perguntas que forem aparecendo, não ser uma pergunta para um ou para outro, mas vocês poderem se complementar, que eu acho que vai enriquecer, não é? E também vamos ver como é que isso se desenvolve. Então, a primeira comentário é do Érico Vieira. Ele diz assim: fico pensando na dimensão social presente nas falas que a Marlene disse e de que maneira o psicodrama pode contribuir para tornar mais claro os controles do neoliberalismo trazido pela Milene. Para responder,
Bater um papo, né? Nós três ou como é que você propõe? Eu vocês fazerem como que um diálogo. Vamos bater papo. Acho que bater papo vai ser mais gostoso do que uma resposta de um ou de outro. Bata um papo sobre isso, é possível? Eu fiquei pensando, né, Milene? Não sei o que você pensa, mas eu penso assim, que a atitude do terapeuta, né, do trabalhador social, daquele que lida com as populações, se ele traz, né, com ele todas essas questões que você falou, né, essa questão dessa alegria de estar de se sentir no ambiente como uma pessoa que está implicada com aquilo que ele está fazendo, né, com com essa gentileza, com esse desejo de brincar com aquilo que ele está produzindo, e que, na verdade, mais ou menos eu chamei isso um pouco de ele estar atento ao que, de fato, é o coletivo, ao que essas pessoas podem produzir juntas. Eu penso que a gente poderia estar nos preparando, enquanto psicodramatista, e preparando aquelas pessoas com as quais a gente está trabalhando, para que elas possam ter uma maior implicação também no seu espaço, onde elas vivem, onde elas se situam, né? E que elas possam responder com maior prontidão ao ambiente, como você colocou. Eu penso que isso ajudaria a gente a ter um estancamento, se a gente pudesse falar assim, um menos, né? Dessa questão. Mais perto do microfone, Marlene. Oi? Mais próximo do microfone. Obrigada. Então, eu fico pensando que se a gente prepara, né, os nossos psicodramatistas, e eles, junto com essas pessoas, podem estar, né, trabalhando um pouco mais nessa questão de estar mais, responder mais ao ambiente, a gente estaria, então, de uma certa forma, respondendo um pouco ao que o Érico está falando, de lidar um pouco mais com essas questões neoliberais, que estão aí presentes e que tanto incomoda. É como se nós pudéssemos transformar, de repente, o psicodrama em políticas públicas que pudessem ser mais atentas a isso, né? Acho que... Você pensa o que o Jorge pensa também, claro. Posso falar, Jorge, que me aqueci aqui, depois eu fico quieta? Pode sim, é papo. Papo. Tá Ao bom. final, eu vou pedir para o Érico ver se foi respondido e tudo. É papo, vamos bater papo. Vamos lá. Acho muito importante que desejo de brincar, a alegria e a gentileza seja... Primeiro, a gentileza eu estou colocando no lugar de cuidado de si. Eu sei, tenho consciência que vivo num mundo neoliberal, para mim não adiantou nada essa pandemia da perspectiva da quantidade de trabalho. Então, eu tenho que cuidar de mim. E, às vezes, eu vejo que eu esqueço de falar, oi, Elô, é que eu adoro ela, etc. Sabe? Vai numa velocidade que não cria clima afetivo e favorece muitas outras... não tenho tempo para esclarecer problemas, isto chama cuidado de si, não é muito... Acho muito importante separar de moralidades, porque isso é representação. Então, quando a gente fala da alegria do bichinho, eu estava falando lá, que tem um monte de gente falando, um monte não, mas tem uma linha de pesquisa assim, não é que eu ensinei para o bichinho, olha, pessoal, vamos ser educados. Eu acho que esse é o problema do psicodrama que eu apontaria, que é a representação, que é isso que algumas pessoas chamam de psicodrama do abraço. Ninguém não, talvez tenha gente que é contra o abraço. Eu, pessoalmente, adoro abraçar quando eu quero e de verdade, por uma questão da intensidade. Então, eu penso que a gente tem que tomar muito cuidado, porque como é que então, eu reverto isso? Eu venho pesquisando e acabaram me dizendo que eu tinha um método e eu acreditei, e até tem um artigo escrito, que chama Método Socionômico Agrupa, e que tem 4 olhares importantes de instrumento para não ser capturado, seja pela psicopatologia, traço, o que quiser que ficou de resíduo da história de cada um, seja especialmente os a priori históricos da sua trupe, né?
E a questão que eu acho principal é não chegar, por exemplo, hoje, a gente tem 1000 problemas sociais, eu acho, né? A questão da transexualidade, super mudança de paradigma e tal. Só que fica, de um lado, pessoas com pensamentos muito legais, mas às vezes respondendo com ódio, com ressentimento e com ideias prontas. Então, até quem é parceiro, se errar a linguagem, cometer uma gafe, crau. Então, não dá para conversar, né? O que a gente precisa é um pouco essa coisa de espelho mesmo, mas com muito cuidado, mas especialmente deixar rolar e ter uma escuta que não é no conteúdo e no pensamento, porque o pensamento está comprometido com a representação muitas vezes, o pensamento morto, o pensamento estático, e poder afinar para acionar o pensamento processual, que é o aqui e agora, que vai ter a empatia. Eu vou estar atento, independente da lógica, eu não penso cenas, eu sou um peixe quando eu dirijo. E aí eu vejo as incoerências, que é o que o Moreno fazia, né? As incoerências com o corpo, o rubor, o arrepio, e aí eu não vou privilegiar a coerência do discurso, eu vou privilegiar as quebras de discurso, as gagueiras do discurso, e objetivar em cena, e sem a pretensão de chegar exatamente nesse lugar, gente, vamos maneirar, que é bacana, porque não adianta, porque fica todo mundo entupido de raiva e vontade de enforcar. Talvez usar mais uma paracomunicação com o uso do psicodrama, sabe? Então, acho que isso eu diria que é um cuidado legal. Eu queria juntar o Jorge. Desculpa, Jorge, você quer falar? Não, enquanto ele está sem imagem e sem som. Pode falar, Marlene. Eu ia ligar um pouco isso que a Milene falou, né? Esse cuidado de si e essa atenção, se a gente puder chamar essa atenção entre aspas, não ao discurso que está se organizando e montando ali, que é o discurso que parece ser o moralmente mais aceito ou melhor, né? Mas como lidar, por exemplo, principalmente nessas populações que eu tenho trabalhado mais, que tem a ver com essas populações vulneráveis, como lidar com o que eles apresentam, porque, na verdade, eles apresentam muito mais gestos, implicações no sentido de como eles fazem a coisa, ou de murmúrios, ou de caretas, ou de falas truncadas, do que propriamente uma cena organizada e pronta, como você estava dizendo, né, Milena? Não tem uma cena organizada e pronta. E como a gente, então, pode juntar isso ao que o Cury falou, né, relacionado a essas questões que ele chamou de, deixa eu ver aqui, de límbico, como é que você falou? Do sistema límbico. Do sistema límbico, como é que isso se junta ao que a Milene e eu estamos falando, Jorge? Esse sistema límbico, como é que isso dentro do psicodrama da neurociência, como é que ele se organiza para que a gente possa ter mais clareza de como lidar com essas questões sociais que nos apresentam? Eu queria voltar novamente para a pergunta, eu me perdi um pouco com a pergunta original do Érico Vieira, certo? Lembra a pergunta do Érico Vieira, porque as meninas são muito boas, cara, elas falam, eu fico hipnotizado com a fala delas, certo? Érico, você quer refazer a pergunta já? Eu vou refazer a pergunta e vou dialogar um pouquinho, rapidinho, tá? Com Tá. a Marlene falaram, né? Eu já tenho a minha fala já de resposta, né? É porque, assim, por que eu fiz essa pergunta, né? Eu fico, às vezes, e gostei muito do que a Milene falou, né? Eu fico, às vezes, vendo as cenas do psicodrama, assim, muito buscando uma resolução, né? De um conflito e tentando dar um formato final para aquilo. E, às vezes, também, por exemplo, está lá um protagonista falando que está sentindo um mal-estar muito grande, sentindo que a relação dele com o mundo está meio abalada, que a pessoa está ali sentindo falta de sentido, não sei o quê. E aí você vê que a cena acaba indo para a pessoa conversar com o pai ou com a mãe dela. É claro que essas figuras nossas são muito importantes, né? Pai e mãe, né? Mas, assim, tem tanta coisa que está fazendo a gente sentir essa falta de sentido, né? Esse neoliberalismo que a Milene falou, a aceleração, nós sermos tratados como mercadorias, né? A falta de gentileza, a falta de alegria, vários trabalhos que são
as pessoas trabalham em trabalhos repetitivos, sem sentido, etc., né? E, às vezes, a cena vai levando um pouco mais para esse lado privado e familiar, né? Aí eu fico pensando como que a gente pode realçar os nossos ouvidos, né? Para escutar também essas relações mais amplas com o mundo no psicodrama. Seria mais ou menos isso. Obrigado. É como se fosse escutar essas questões mais sutis que nos apresenta, né? E não ficar presa a esse discurso dominante que aparece arrumadinho, que a gente tende, né, de certa forma, a dar a resolução desse discurso arrumado, né? Que é a pergunta que se faz, na verdade, né? Acontece... Oi, deixa eu falar aqui um pouquinho. O Érico, pelo que você está falando aí, eu estou entendendo que você está falando dentro de um contexto, provavelmente um contexto clínico, eu não sei, ou um contexto de alguma intervenção sociodramática. Não ficou claro para mim que contexto isso acontece. Eu vou falar para você da minha experiência de sala clínica. Tá? Há muito tempo eu já deixei de fazer o trabalho em instituição, que eu já tive uma grande experiência em contexto de organização, tá? Hoje eu não trabalho com organização em hipótese nenhuma, não quero mais. Cheguei à conclusão que a gente transforma muito pouco em organização. Eu passei muito tempo achando que era capaz de ser um grande agente transformador dentro das organizações, descobri que isso é um grande engano, porque, na verdade, nós somos contratados pelo neocapital, agora aí eu vou voltar aqui ao que você está falando, pelo neoliberalismo. Nós somos contratados por eles e temos que dar resposta para eles. Só que eles nos contratam para intervir em grupos e, quando chegamos nos grupos, o que o grupo quer não é exatamente o que eles estão querendo, que é quem nos contrata. Aí você já parte para ter um grande conflito aí de interesse, e isso me incomodou por muito tempo, né? Apesar de ganhar muito dinheiro com isso, tem que falar a verdade, né? Porque as organizações têm dinheiro e paga para modificar o outro, onde você se depara com um grupo que você não vai modificar nada. Você apenas vai, se você é um psicodramatista, vamos chamar assim, um psicodramatista de origem, o que você vai fazer é que o grupo se manifeste e coloque aquilo, as suas mazelas, e você, como diz o David Grant, seguir a cauda do cometa, né? O grupo está na frente e você é a cauda. Eu vou seguir o grupo, né? Então, não vou... Isso é uma das experiências que me fez eu sair das grandes instituições. Agora, vamos voltar aqui para o contexto, Érico. Eu não sei se você está falando de contexto clínico. No contexto clínico, nós temos que ter um distanciamento crítico. Não há como não ter um distanciamento crítico. A gente se contamina, porque somos humanos, temos essa visão, mas nós estamos, muitas vezes, nos deparamos com a questão do cliente, que está muito mais preocupado com a sua mazela, o seu sofrimento, a sua angústia, do que com o social. Isso é muito comum. Isso é muito comum. E eu acho que o nosso trabalho é um trabalho indireto. Se eu faço uma intervenção para que ele chegue, né, e ele, digamos assim, possa dar esse salto quantitativo nele mesmo, nessa mudança, a minha esperança é que lá na frente ele possa enxergar o social. Nesse aspecto. Com relação a essa coisa do neoliberalismo, né, quem trabalha com grupos é uma questão muito séria, porque, por exemplo, eu que sou uma pessoa de esquerda, eu não tenho o menor problema em falar isso, eu sou uma pessoa de esquerda, e isso é uma questão de posicionamento político e distanciamento crítico dentro de um espaço de clínica, isso é um problema grave. Eu não sei como é que vocês, colegas que trabalham, vivem isso. Porque você pega, por exemplo, às vezes, clientes e grupos onde você tem muitas pessoas com pensamento totalmente neoliberal. E você, como você se lida com isso? No que pese, na minha vivência, como o meu canal é um canal mais para receber pessoas com essa visão do social, eu tenho muito poucas pessoas com essa visão neoliberal, mas tem pessoas com visão neoliberal e você fica numa situação meio complicada, porque você não pode se contaminar. Essa eu acho que é uma grande questão. Nós temos que ter um distanciamento crítico para que a gente não possa se contaminar com o discurso do cliente. Agora, temos a diferença que, ao fazer ver, eu não estou enxergando nada, ficou tudo escuro aqui a minha tela agora. Vocês estão me vendo? Mas nós estamos te vendo e te ouvindo. Eu não estou vendo, ficou tudo escuro minha tela. Agora que você entrou, Elô. Então, o que acontece?
O que acontece é o seguinte, quando eu ouço a Marlene falar que fazer coisas juntas não é necessariamente fazer algo para o coletivo, e quando eu ouço Milene de falar do tempo para ser gentil, que é o tempo de ser gentil comigo mesmo e ser gentil com o outro, isso me dá isso faz com que, tipo assim, na prática, você tem que estar o tempo todo higienizando o seu papel para você lidar com essas questões que aparecem nessa temática nessa temática do neoliberalismo de uma forma sutil. Como não se contaminar? Essa é uma grande questão. E o que você me falou aí, Eric, eu percebi na sua fala que você se contamina um pouco nessas... Desculpe eu falar isso, mas a minha impressão é que o seu desejo de cura do cliente, o seu desejo dele poder enxergar o social, traz um pouco uma certa contaminação no papel. E isso é algo comum. Eu não sei se eu me fiz entender, gente. É isso aí. Eu posso só dar uma marcadinha numa resposta aqui? Posso? A gente tem... Só um minutinho. Só um minutinho. Nós temos já 4 perguntas. Então, a gente... também, então, acho que o que está surgindo é espontâneo aí de vocês, fiquem à vontade. Quando tiver faltando um pouco tempo, daí eu apresso, porque tem várias questões trazidas aí pela plateia. Tá. Eu queria falar sobre higienização de papel, então, assim, exercitando aquela conversa que eu acho que é legal de ter. Toda a parte que você fala da neurociência, eu curto, porque fala exatamente do campo intensivo, da minha captura sem córtex. Então, Érico, a minha resposta para você foi, não é um discurso novo e diferente, porque não é militância e o cliente não precisa discutir o neoliberalismo comigo. Eu, por alguma razão que eu sempre estranho, eu tenho uma clínica bastante diversa, incluso pessoas com muito dinheiro e também com posicionamento neoliberal forte, e classe média, mas que também, quem não tem? Estamos todos implicados nesse neoliberalismo, né? A questão é, como é que eu vou ver o meu campo de pesquisa e vou examinar os pensamentos que surgem, a representação, versus as intensidades que o corpo diz, isso não está bom para mim. É na escuta do campo de força que eu vou sair desse campo intensivo. Então, eu acho que... a nossa diferença, o que temos em comum, eu pesquiso a neurociência, porque acho que me ajuda a ir buscando a intensidade. Qual é a escuta que eu tenho? É do olhar desse corpo que faz do bochicho, e eu não busco coerência, ler precipitadamente. Eu vou objetivando cenas e vou procurando da arte, que foi da onde que o teatro da espontaneidade, que iniciou o psicodrama, e que Moreno coloca como arte, e arte, visto por Deleuze, é muito interessante, porque é descongelar o corpo e deixar o acesso dessa experiência. Então, o neoliberal que chega no meu consultório, por vezes, é um milionário que poderia estar curtindo a vida na boa, mas ele não vai, por exemplo, fazer alguma coisa à tarde, né? Não vai procurar emprego que não tem sentido. Para que ele vai investir o dinheiro? Ele vai colocar um risco, especialmente em tempos de aplicação altíssima. Mas ele tem vergonha de não trabalhar, de não multiplicar o patrimônio que talvez dê para sustentá-lo durante 200 anos. Só que isso vem com dor, né? Eu ser conhecido e eu vou transar com alguma pessoa, isso vem com dor, porque a transa ela está sendo assistida pela comunidade, vai saber detalhes. Enfim, é a contradição da tristeza, porque do que eu estou falando é o lugar da doença, da cristalização, da representação. O eu emerge dos papéis, os eus parciais, as intensidades, vão produzindo sedimentações, né? E isto vai amarrando a possibilidade de estar nessa relação espontânea. É disso que eu estou falando. Eu respondi para você, Érico? A Marlene queria contribuir. Um pouco mais ou menos na direção do que a Milene falou, que é o seguinte, eu também trabalho, tenho uma clínica super grande, trabalho muitíssimo na clínica, e
E a gente vê isso, por exemplo, se você está atendendo um grupo, uma família, por exemplo, que é um grupo, de uma certa forma, né? Se você está atendendo uma família, você vê aí essa luta de forças na própria família. As questões liberais aparecem aí, né? Porque essa luta de forças, de repente, o pai quer que o filho seja de tal forma, ou que o filho quer que o pai faça tal coisa. Então, essas questões de forças aparecem aí. E você pode, naquele contexto, naquela hora, trabalhar isso que é o tema da família, mas que também é um tema que está lá fora, que é também um tema que eles vivem, né, com toda essa questão social que está embutida aí, e que você pode, ao mesmo tempo, fazer as duas coisas, mesmo sendo no contexto clínico, claro. Então, agora vamos passar para a segunda pergunta, para que a gente possa contemplar tudo que apareceu aqui no chat. Então, a Helenice, do Nepsis, pergunta como vocês veem o papel da Big Techs nessa prospecção da nova década? O Elô talvez possa juntar aí a questão da Cecília Veluc também, que eu acho que é um desdobramento disso. Então, vamos lá, eu vou então juntar o da Cecília. Boa ideia. Então, a Cecília Veluc Batista, nossa amiga que está ali, pergunta também: como vocês veem as redes sociais favorecendo a polarização das ideias e posturas frente a essa ideia de solidariedade e coletividade, visto que cada um busca sua bolha de aceitação? Como o psicodrama poderá ajudar ou contribuir para trazer o diálogo e as trocas entre as diferenças? Porra, que pergunta difícil danada, pois é essa, hein? Mas eu queria pegar essa história do Big Tech, certo? O Big Tech, eu acho que tem muita coisa a ver com um processo de espontaneidade e criatividade. Eu não posso enxergar, né, a contribuição do psicodrama para digamos assim, esse avanço tecnológico. Bom, estou entendendo isso, né? Criação de startup, inovações. É isso mesmo que a pessoa estava perguntando? Como é isso? Eu estou entendendo bem o que ela está... Essa dimensão? É isso posso falar, Elô? Pode falar, completa. Jorge, não, é sobre esse filme que fala sobre as redes sociais que está na Netflix. Então, eu sei que muitas pessoas estão fechando consultórios, trabalhando só online e utilizando as redes sociais, tipo Instagram, Facebook, para divulgar seus trabalhos e captando clientela e usuários. Big Techs chamados são as redes sociais mesmo, Facebook, Instagram, YouTube, e todo mundo querendo produzir muito conteúdo. Travou, hein? Travou a tela dela. Vamos contar já. Helenice deu uma falhada na sua tela, mas acho que já passou aí o suficiente. Então, o que vocês querem? Jorge. O dilema das redes, você viu? Eu não vi o filme, mas eu tive discutindo com uma amiga que falou disso um pouco, e o que, na verdade, né, parece que o que o filme traz com mais importância é o que está por trás das redes sociais, né? Qual é, de fato, os interesses daquelas pessoas que não só das pessoas, mas dos políticos, do Estado, né? De tudo, o que está por trás disso. É esse o filme mesmo que você está me falando? Não é desse? Não é só o que está por trás, Marlene, é o que está já acontecendo, né? Então, teorias da conspiração, terra plana, antivacina, as pessoas estão sendo capturadas por isso que as Big Techs estão produzindo, isso, né? E que, de fato, deixa uma ideia de completa insegurança entre as pessoas, né? E
continuidade daquilo que ela vinha pensando, ou estudando, ou se preparando. Então, tem uma série de coisas que acontecem quando eu falo por trás, não no sentido de ser depois, agora mesmo, é o que está por trás do agora, né? E que então traz uma enorme insegurança e que, de uma certa forma, a gente ainda não sabe exatamente o que vai ser daqui a pouco. Pelo menos é isso que se passa comigo. Não sabe exatamente o que vai ser daqui a pouco. Mas, de qualquer forma, eu penso que estamos num mundo, nesse momento, de total mudanças e revolução, e que a gente terá que ter muita prontidão para responder, né, a esse momento, para que a gente possa ficar atento das direções que a gente quer seguir, daquilo que a gente quer se informar e daquilo que a gente quer avançar, né? É claro que tem vantagens também, tem vantagens nas redes sociais. Eu acho que, nesse momento, respondendo um pouco mais a Cecília, eu acho que tem muitas coisas acontecendo de apoio e de sustentação também para as pessoas que estão em sofrimento. Acho que muito isso também aconteceu, não só coisas que que deixam inseguras e não se sabe o que vai acontecer, mas também aconteceram muitas coisas que são importantes e que estão dando apoio e ajudando as pessoas a responder a esse momento atual. É um pouco isso que eu penso. Eu queria responder. Eu vou na direção... Ixi, e agora? Vai lá, Jorge, vai lá, pode ir, vai lá. Eu vou na direção de Marlene e quero pegar o aspecto, digamos assim, sociométrico das redes sociais. As redes sociais, hoje, nós estamos assistindo a sociometria viva, certo? Com as redes sociais, num aspecto de que eu estou pegando o lado positivo das redes sociais, que é algo novo que se apresenta. Inclusive, nós estamos aqui fazendo esse debate, discutindo por conta das redes sociais, né? Nós não podemos perder de vista, onde o grande critério é um tema que todos nós amamos, que é o psicodrama, mas aqui é uma rede social também onde há uma interação. Então, por esse aspecto, eu vejo que nós estamos agora, né, abraçando um novo contexto. Um contexto onde as fake news entram, um contexto onde a vida como ela é no social, quando não existia, né, as redes sociais, na forma que nós estamos vendo, né, digamos assim, está sendo recortada e está sendo, digamos assim, transposta para o mundo da rede social. O que é? Mau caráter vai ter em tudo quanto é canto. Aqueles que vão enganar e buscar vantagem, né, nas redes vai existir também. Como existe no social. Como existe no social quando não existia a rede. Então, nós estamos vivendo hoje um novo mundo com uma produção de subjetividade completamente, digamos assim, nova. Nós estamos tão conectados hoje, já estamos chegando num momento que isso está virando um hábito, inclusive hoje, praticamente também, além de ser algo que eu acho que tem um aspecto positivo muito grande da interação sociométrica, há um aspecto também que pode levar a uma patologia da relação também. Observe só, tem um lado bom e também tem um lado ruim da patologia da relação. Uma relação que não é hotline, ela tem perdas. Né? Uma relação que não é presencial, ela tem perdas. Né? Mas não ter relação é pior. Não ter relação é pior. Porges, falando novamente da neurociência, fala claramente que Porges ele descobriu que a rede parasimpática ele tem dois viés. Né? O que antigamente só achava que tinha uma rede simpática e uma rede parasimpática, o Porges descobre nos seus trabalhos que existe uma rede parasimpática onde que na verdade a rede parasimpática é feita de duas ramificações. Inclusive, uma ramificação, que é uma ramificação evolutivamente mais nova, é a ramificação que está toda em cima, digamos assim, na face. Eu não sei especificamente, anatomicamente, aonde é que está, mas ela está na face e ela mieliniza, é toda mielinizada, tá? E ela é fundamental no processo de relação, no processo de inter-relação. Então, Porges diz, na pandemia, já que eu não posso ter a relação presencial, não basta só telefonar
só telefonar e falar e ouvir. Você precisa ver. Então, a rede social, né, essa conexão social, o ver, a possibilidade de ver o outro, a face do outro, é que vai lhe dar esse sentido de segurança. Então, veja, tem aspectos muito interessantes também nesse processo, né, ligado às redes sociais. Tem seu lado muito negativo, porque não tem a menor dúvida que nós vivemos numa Matrix. Isso eu não tenho dúvida. Há um controle ideológico sutil, há um universo simbólico que domina, né? Há uma guerra no universo simbólico, onde nós, que temos uma capacidade reflexiva, desconfiamos, mas até nós que desconfiamos não conseguimos, às vezes, alcançar o que é que está por trás dessa matriz, quem domina essa matriz, né? Então, eu vejo que nós estamos vivendo uma experiência desse novo contexto, nós estamos aprendendo a viver neste novo contexto, e é o princípio da incerteza, gente. Quando eu falo do princípio da incerteza, é viver nesse novo contexto é uma grande interrogação. Né? Bom, então, nós temos uma última pergunta. Você ia falar alguma coisa, Milene? Eu assisti o filme e eu queria só, e eles não assistiram, eu queria só comentar uma coisinha com a Helenice, que é, eu penso que, e com eles também, que a principal questão ali é como é que a tecnologia está avançada para produzir subjetividade. Então, a questão sociométrica, ela se efetua como resultante disso. Então, por exemplo, se você é um consumidor XPTO, consulta, não sei o quê, você vai receber um tipo de notícia e de influência. Eu, que sou diferente, vou receber outra. E aí a gente vai construir argumentos como se todos estivessem em contato com essa mesma realidade. O que eu acho que é importante, assim, a rede em si, ela não é o inimigo, né? Tá muito bom o controle tecnológico, mas, sei lá, para ir, não... se antes o controle já esteve na mão, por exemplo, da igreja, de algumas coisas, você não precisa ir, você fica viciado na coisa e você vira aquilo que eles estão te vendendo. E é isso que é poder examinar os campos de forças que te contrariam. Então, eu acho que tem que estar imerso na vida, né, com cuidados, quando é criança, para não exagerar, mas é poder... O trabalho que a gente pode fazer, eu tenho da minha experiência que o trabalho online de psicodrama pode ser feito muito parecido com o que a gente faz presencialmente. E basta ficar atento a este intensivo, que é um pouco brincar com deixa as câmeras abertas, fechadas, porque uma emoção que está no dedão do pé, às vezes também está no olho, também está... Então, acho que tem muito o que fazer. Agora... É o seguinte, tem uma pessoa que quer falar, mas antes tem uma pergunta aqui do Januário Júnior, que diz, se houver a catarse de integração, tudo certo, daí caberiam quebras, retalhos, etc., não é isso? Me dá a impressão que está pouco clara essa pergunta. Alguém, você quer complementar, Januário? Quero sim. Eu estava ouvindo a fala da Milene, né? E outras falas no sentido de que, às vezes, a impressão de uma direção, de uma sessão de psicodrama caminhar para determinada, entre aspas, solução, ou com pouca abertura para muitas quebras e assim por diante. E eu fiquei com a impressão... A minha pergunta é, se houver uma integração, um insight, uma integração, uma junção e uma nova alternativa pelo lado da pessoa que está participando, do protagonista... Então, aí faria sentido quebras ou não quebras. Eu não sei se eu deixei mais claro, mas é isso que está aqui. Alguém quer comentar alguma coisa ou valeu o comentário do Januário, a contribuição? Fica... É que a catarse da integração, ela também está atravessada por essas questões. O que eu vou ler como catarse? Às vezes, por exemplo, eu acho que é absolutamente razoável fazer cenas que tragam o passado, se o passado estiver presente.
mas por muitos anos era compulsivo isso, sempre tem que pegar, olhar, tirar fora, aprendi a fazer isso direitinho, aí olha, procura, e aí os clientes começam a ficar próximos, né? Você vai, por exemplo, ia fazer um trabalho público, né? Que não é com o seu trabalho, o próprio cliente vai indo, já se emociona, mas às vezes é um pouco fake. É um pouco a iatrogenia do nosso trabalho, por vezes. Então, a sacada, eu acho que é menos... O insight de integração é integrar o corpo, é integrar o exilado que está fora dos sócios, sabe? Eu responderia isso. Excelente, Milene. Exatamente como eu penso. Se você colocar o neocórtex puro na catástrofe de integração, nada vai dar certo. Eu tenho que ir. Se você seguir, né, o cérebro trino do MacLean, eu tenho que trabalhar da base para o topo. Eu tenho que ir do mesencéfalo do corpo, né, do reptiliano, eu tenho que processar o reptiliano, processar o mamífero, o emocional, para depois eu ressignificar lá em cima. Então, o que a gente acha que é catástrofe de integração, muitas vezes, não é catástrofe de integração. É simplesmente querer ressignificar o que não pode ser ressignificado porque está com uma marca no corpo, gravado no corpo e não trabalhou isso no corpo. Então, a importância de trabalhar no corpo é muito grande. E eu fico muito conectado com as emoções. Eu acho que tem como é que a gente chama? Uma fala comum do psicodrama. O que você pensa e sente? Eu acho que falta alguma coisa. O que você pensa e sente? E o que sente no corpo? Que senso-percepção você aparece no corpo? Porque não adianta eu estar elaborando e falando de emoções que é volátil, importante, mas é volátil, sem ancorar no corpo. Essa é a grande questão. Então, por isso que a catástrofe de integração, muitas vezes a gente não consegue enxergar ela. Nós somos, às vezes, enganados pela catástrofe de integração. Bom, é mais ou menos isso aí. Então, pessoal, nós estamos quase no final. Tem a Joselma Bess quer falar alguma coisa. Eu pedi uma pergunta, mas ela disse que é uma fala. Você pode falar bem brevemente, Joselma? Claro. Na verdade, eu queria falar para o Jorge que o artigo dele sobre o psicodrama interno e o trauma mudou minha prática clínica completamente, porque a partir dali eu fui atrás justamente desses conceitos que ele falou, de neurociências, e a partir de então nunca mais deixei de prestar atenção nas sensações, nessa parte mais reptiliana, e eu acho que e senti muita falta também, como ele falou, de ver conceitos do psicodrama em todos esses autores badalados, sem mencionar em nenhum momento, nem Moreno, nem nenhuma menção direta ao psicodrama. E queria até entender o que aconteceu, onde isso se perdeu, né? Onde a nossa metodologia, tão importante e bem construída, deixa de ser reconhecida nessas novas publicações de neurociências. Obrigada, Joselma. Nós temos ainda 6 minutos, 5 minutos. Eu queria saber se alguém da plateia quer falar alguma coisa, mas muito breve, teria que ser assim 1 minutinho. Alguém quer falar alguma coisa? Elô, deixa eu falar rapidinho, assim, estou muito feliz com essa mesa. A gente conversou, eu e você, algumas vezes lá no começo da formação do congresso, e acho que essa mesa é importantíssima, né? A gente pensar, e fico muito feliz de ver o que você escolheu para trazer para a mesa, porque representa o pensamento, e gostei muito de ter esse espaço de um coletivo, de olhar para um coletivo, de olhar para o social, de olhar para as mudanças com gentileza, com cuidados. Eu acho que, para mim, isso é muito forte. Temos que olhar para tudo isso, mas com cuidado, com respeito. Obrigada. Muito obrigada. Alguém mais quer falar alguma coisa? Não. Eu queria responder a colega que falou aí agora. Tá, então daí eu vou pedir que cada um de vocês tenha 1 minutinho, 1 minuto cada um, para poder falar as últimas palavras. Pode ir, Jorge. Eu queria falar para a colega, eu não vi o nome dela, não consegui ler. Qual o nome Joselma Bess.
Joselma, eu fico feliz em você ter lido o artigo e o artigo poder estar te ajudando, tá? Fico disponível para a gente trocar mais informações se você assim desejar, mas para mim é muito claro porque no psicodrama ele caminha ainda a passos lentos com essa questão do diálogo com a neurociência, porque o nosso psicodrama, o nosso viés é social. O nosso viés é muito social, então esse olhar do social ele é o pregnante. Estamos aos poucos caminhando para ver esse outro lado. Vejo Milene fazer isso bem, né? Ela pelo menos na fala, ela vai buscar também algo da neuro, mas tem um forte componente do social. Eu quero dizer aqui para vocês que eu fiquei muito feliz de participar dessa mesa, tá? Achei que foi muito interessante. Essas meninas não são fáceis, a Marlene e a Milene, elas me fazem refletir muito, né? Me dão um verdadeiro drible, né? Nessas questões filosóficas, essas questões mais viscerais, né? E eu fico muito satisfeito por você ter me convidado, Elô, e acho que a mesa cumpriu o papel dela, na minha visão, ok? Um abraço a todos, colegas, ok? E estou disponível para qualquer troca, em qualquer momento. Tá, as outras duas, rapidinho. Também quero agradecer, né, a presença de vocês, a disponibilidade de nos ouvir. Quero dizer tanto para a Milene quanto para o Kurt que foi muito boa a fala de vocês, aprendi bastante com o que vocês trouxeram, né? E a minha prática tem ido um pouco nesse sentido, cada vez usar menos aquele psicodrama clássico que a gente aprendeu, né, nos anos, sei lá para trás, mas um psicodrama que tem um movimento maior, uma quebra, né, mais importante das coisas. Então, eu acho isso muito bom e aprendi muito com vocês e agradeço a todos. Milene? Eu também agradeço a todos, foi muito bom estar aqui. E a Marlene eu vejo sempre, mas o Jorge eu não conhecia, né? Então, obrigada pela parte de chamar de meninas. Se tivesse grupo aqui de feministas, ia se danar, porque hoje em dia está tudo polarizado, não importa se discurso é de esquerda ou de direita, tem umas coisas que não pode falar, está falando que eu boto batom, está tirando isso aqui, mas eu não estou aqui inteira. E diria que, nossa, tem muita coisa legal de troca mesmo, da perspectiva do diretor Jacaré, do diretor Réptil. Desejo isso a todos, isso é lindo. No entanto, desejo muito que a gente possa conversar mais para expandir essa parte da higienização do papel. Jacaré não higieniza. Estou brincando, cadê ele? Ele desapareceu. Mas, enfim, aqui achei. Acho que tem as questões do objeto que nos diferencia muito, né? Tem que higienizar, tem que dar distância. No entanto, essa pesquisa da neurociência é uma coisa que eu faço no sentido de recuperar esse intensivo. No próprio Deleuze tem isso, que é o Rumi falando o que importa é o que afeta. E queria deixar bem marcado, assim, não é militância, estar no social e fazer militância é horroroso, porque é igualzinho. Você pode falar, eu, por exemplo, apoio demais a diversidade, né? No entanto, eu posso fazer um discurso que fica cristalizado e não é vivo, né? E acho que a catarse de integração dá para ver também. A pessoa fica mais coradinha, observa. Tem mais vitalidade, Jorge, seguindo na linha do Réptil. Tá ótimo. Gente, eu queria agradecer muito, acho que foi riquíssimo, e convidar todos vocês para a mesa redonda dos jovens, porque a ideia é ver o que os sêniors, os mais experientes, e aqui com a contribuição da plateia, né, o que nós conseguimos encaminhar e pensar e transitar por essas questões. Acho que apareceram coisas valiosíssimas que valeriam vários artigos, né, para a nossa queridíssima Revista Brasileira de Psicodrama. Mas agora, o mais interessante vai ser ver o ângulo que os jovens vão escolher, não é? O que a nova geração de psicodramatistas que foram formados por nós, como é que eles estão pensando essas questões de futuro?
porque é sempre muito rico a gente ver uma nova geração que toma o bastão e vai em frente. A gente continua com bastão, mas é fundamental que essa nova geração tome de fato o bastão, modifique esse bastão e siga em frente, enriquecendo o nosso psicodrama. Então, eu convido todo mundo, vai ser no sábado, às 14h30, que assistam a nova geração. E eu agradeço essa geração da qual eu faço parte, por todas as questões que apareceram. Muito obrigada. Eu posso fazer só uma perguntinha? Tem claro. Alguém da mesa dos jovens aqui hoje? Tinha o Haroldo há pouco, eu vi aqui mas eu não sei se ele continua. Ele estava no momento. É só uma provocação, porque eu acho interessante, vai fazer uma mesa, é muito este momento de representação, né? Sou jovem, né? Então, é interessante isso, não está aqui, mas eu vou. Então, tem um jovem... Número essa mesa, Elô? Não que não tenha jovem aqui, que eu estou vendo jovem. É o mesmo nome, Psicodrama na Próxima Década, Perspectiva da Nova Geração. Eu convidei lá, o Haroldo está aqui, então é o Haroldo Cardoso Júnior, que é do DPSEDES, e então São Paulo, e tem uma colega, Amanda Castro, de Santa Catarina, e a Vanessa Ramalho, de Aracaju, Sergipe, que eu queria ter a diversidade do nosso país, diversidade de gênero na proporção do nosso grupo, e vamos ver o que eles terão, né, a trazer para a gente poder enriquecer ainda mais. O número da mesa e da sala, você sabe, Elô? O código? Não sei. A gente procura lá no... Vocês procuram, tem esse mesmo nome, Psicodrama na Próxima Década. Então, pessoal, eu considero encerrando nesse momento. As informações no chat da outra mesa redonda, desculpa interromper. Muito obrigada, Guilherme, faça isso, por favor. É a 12, código 326, está no chat, desculpa. Eu já estava nessa mesa. Muito obrigada. Então, pessoal, nesses minutinhos finais, convidar todos vocês a lerem os artigos da Revista Brasileira de Psicodrama. O Érico Vieira, que enriqueceu hoje aqui nas perguntas e precisou sair, foi um dos autores mais lidos, o artigo mais acessado do mês, do número da revista, e participou já de uma entrevista, e tem aqui autores e pareceristas, todos muito queridos. Convido todos vocês a lerem os artigos, tá bom? Uma propagandinha assim final da nossa grande revista. Tchau para todo mundo. Quem quiser agora pode almoçar no pátio, tá? Volta para o hall, vai para o pátio, que o Sérgio e a Júlia Mota estão lá no pátio com a gente. Legal. Tchau, gente. Obrigado. Vou fechar a sala agora. Até a próxima. Obrigada, Guilherme.